Vou resolver essa questãozinha aí. Qual é o valor de x? Bom, no triângulo retângulo em questão, deixa eu consertar um negócio aqui. Agora sim, melhorou. Esse é o ângulo reto. No triângulo retângulo em questão, eu sei que este ângulo vale 20 graus e este cateto vale 6. Qual é o valor de x? X é minha hipotenusa, não é? Bom, esse cateto aqui, ele é o que em relação ao ângulo? É o cateto oposto ou adjacente? Bom, 6 é o chamado cateto oposto. X, que a gente chama de hipotenusa, é a hipotenusa mesmo, H, certo? Então, na questão que a gente está vendo aí, é apresentado para a gente o cateto oposto e a hipotenusa. A razão que utiliza cateto oposto e hipotenusa é a razão do seno. Então, eu tenho seno de 20 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vou jogar um pouquinho para o lado para você enxergar melhor. Ok? Pois bem, desenvolvendo, o seno de 20 graus, olhando pela tabela na página 193, a gente sabe que o seno de 20 graus é 0,34. Ok? O cateto oposto é 6 e a hipotenusa é x. Desenvolvendo, o que eu faço aí? Eu multiplico o cruzado, não é, gente? Multiplicando o cruzado, fico com 6 vezes 1 dá 6, igual a 0,34x. 0,34 está multiplicando, passo para o lado de lá, dividindo, terei 6 sobre 0,34 igual a x. Caraca, divisão com vírgula. Eu vou armar do lado de cá para vocês lembrarem como é que faz. Olha lá, ó. 6 dividido para 0,34. Quantas casas depois da vírgula? São duas? Então, boto a vírgula e 2 zeros lá. Igualei? Posso apagar a minha vírgula e fazer a minha divisão. Certo? Vou botar um pause aqui para fazer a divisão. Então, pessoal, divisão efetuada, resultado deu 17,64. Ok? Aproximadamente. Então, o valor de x seria 17,64. Aproximadamente. Quanto é que vale a hipotenusa nesse triângulo bonitão ali de cima? A hipotenusa vale 17,64. Próximo exemplo é qual é o valor de x nessa questão aí, ó. A gente tem um triângulo retângulo e eu quero definir o valor de x considerando um ângulo de 35 graus. Então vamos observar o que acontece com a gente. Bom, o enunciado me apresenta, ele me entrega o ângulo de 35 graus e esse cateto aqui, ó. O cateto distante a gente chama de oposto, é o que está de frente para o ângulo. Esse carinha do lado de lá a gente chama de hipotenusa. Esse aqui de baixo é o quê? É o cateto adjacente, certo? Então é apresentado para mim o cateto adjacente e a hipotenusa. O oposto não tem ninguém, posso apagar o oposto, certo? Cateto adjacente e hipotenusa é a razão trigonométrica do cosseno. Então eu tenho cosseno de 35 graus igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Não é isso? Vou olhar lá na tabelinha da página 193 e descobrir que o cosseno de 135 graus é 0,81. Então vou botar aqui, ó, embaixo do cosseno, 0,81. É uma simples substituição. No lugar do cateto adjacente, eu coloco x e da hipotenusa eu vou colocar 8 e multiplico o cruzado, né, gente? Vou multiplicar isso daí cruzado. X vezes quem está embaixo do 0,81 é x e 8 vezes 0,81. Vou armar a minha conta. Deixa eu descer um pouquinho aqui para armar a minha conta. Aqui, ó, fica 0,81 vezes o 8. Deixa eu botar pausa. Já voltei. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Ficam 4, sobe 6. 8 vezes 0, 0, mais 6, 6. São duas casas depois da vírgula. 1, 2, coloco a vírgula. Terei 6,48. Esse é o valor do meu cateto adjacente. Aqui vale 6,48. Então vamos lá, gente, mais um exemplo. Agora eu tenho aí um triângulo retângulo em que me informa o ângulo de 50 graus e eu sei os dois catetos, certo? Quem está de frente para o ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. O ângulo reto lá em cima, então aqui embaixo é a hipotenusa H, certo? Então os dois lados que formam um ângulo de 90 graus a gente classifica como cateto. O que está mais distante do ângulo é cateto oposto. O que está mais próximo é cateto adjacente.
Quando aparece o cateto oposto e o cateto adjacente, a gente trabalha na razão da tangente TG de 50, ok? TG de 50 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou chegar um pouquinho para o lado para você ver aqui, ó. Ok? Vou lá na página 193 e descobrirei que a tangente de 50 vale 1,19 aproximadamente. 1,19 é igual, cateto oposto é x e cateto adjacente é 20. O que eu faço aqui? Multiplico o quê? Multiplico o cruzado. X vezes 1 dá x e 20 vezes 1,19. Vou ter que armar minha conta. Deixa eu armar do lado de cá. 20 vezes 1,19, certo? Bom, quando eu multiplico e o número termina com 0, é só botar um 0 no final, né? Já cortei esse 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. São duas casas, 23,80. Esse é o valor do x. Esse é o valor do cateto oposto no triângulo da questão apresentada. Show, gente? 3 exemplinhos para poder ajudar vocês a desenvolverem os exercícios da página 192, se eu não me engano. Página 192 e 194. Bons exercícios, divirtam-se.